Pessoal, boa noite. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre grafos. Então, a gente viu nas aulas anteriores sobre os conceitos fundamentais sobre grafo, e a gente viu a parte de representação computacional de grafos, e a gente começou a ver alguns algoritmos que estão envolvidos com grafos. Então, o primeiro algoritmo que a gente viu, que é o algoritmo de exploração, que a gente consegue verificar se existe conexão entre dois pontos, que é utilizado em diversos problemas que são resolvidos através de grafos. E hoje a gente vai ver dois algoritmos, um que é o busca em profundidade e o outro que é a busca em largura. O algoritmo de busca em profundidade nada mais é do que uma pequena variação daquele algoritmo de exploração que a gente viu na última aula. E o algoritmo de busca em largura é ele que é o algoritmo base para o algoritmo de Dijkstra, que é o algoritmo responsável por identificar qual que é o menor caminho possível entre dois vértices determinados. Tanto que eu tenho origem, uma vez que eu tenho origem e destino. Então, a gente vai passar por esses algoritmos hoje. Então, quando a gente vai trabalhar com grafos, a gente tem dois algoritmos que são essenciais, são básicos e vocês são amplamente cobrados. Então, a sigla deles aqui é o DFS, de dado aqui, que é o Diff First Search, ou seja, o algoritmo de busca em profundidade. E a gente tem o algoritmo de busca em largura, que é o BFS, que é o Breadth First Search. O algoritmo de busca, no caso aqui, ou varredura, ou de exploração, é um algoritmo que ele tem como objetivo a gente visitar todos os vértices de um grafo ou de um dígrafo, e a gente vai passando por todos os arcos ou todas as arestas que a gente tem. Então, existem dois algoritmos básicos, e como eu falei, é essencial conhecer eles, saber para que serve, e saber olhar um grafo ali e traçar esse caminho. Então, o DFS, ele trata de uma generalização, como eu falei, do algoritmo que a gente viu na aula passada, que é o algoritmo de existência de um caminho, de verificação do caminho entre dois pontos. Lembra que, dado o vértice A e o vértice B, eu quero saber se a partir do A eu consigo chegar lá nesse vértice B? É o algoritmo de existência de um caminho. O algoritmo aqui de DFS nada mais é do que uma pequena variação, aonde a partir de uma origem a gente vai explorar todo o gráfico. Então, esse algoritmo de busca de profundidade não resolve nenhum problema específico. Ele é apenas um pré-processamento que pode levar à solução de diversos outros problemas. Então, aqui, um dos problemas aonde que o algoritmo de busca de profundidade é utilizado é dentro de ordenação topológica. Então, eu tenho um problema lá, que ele é mapeado através de um grafo, e eu quero verificar, para poder resolver um problema, antes eu tenho que resolver vários outros. Então, dado um vértice, eu tenho que passar por todos os outros a qual ele depende, a qual ele tem ligação, para depois voltar e resolver os demais. Então, aqui, uma das aplicações que a gente pode enxergar que é resolvida dentro dos sistemas operacionais é o sistema de dependência de tarefas, de processamento de tarefas, ou dentro do gerenciador de pacotes de aplicações. Então, aí, quem já tentou instalar alguma coisa em Linux, ou foi instalar alguma coisa lá no NPM, ou foi instalar alguma coisa em qualquer gerenciador de pacote, às vezes, para você instalar um determinado pacote, uma determinada aplicação, você tem que instalar uma série de outros. Então, aqui, pegando, por exemplo, se eu quero instalar o GCC, né, que é um compilador, então ele tem uma série de dependências que é modelada por um grafo aqui. Então, aqui eu tenho que explorar. Então, para instalar o GCC, então eu tenho que instalar o libgeo. Para instalar o libgeo, eu tenho que instalar o GCC 44 Base aqui. E aí ele acaba sendo dependência. Uma vez que eu já visitei, já executei ele, eu não preciso refazer. Porque para instalar esse aqui, eu preciso dele. Para instalar o CPP, também eu preciso dele. Mas uma vez que eu já vim aqui, já instalei, depois ele não vai repassar. Então, toda essa modelagem aqui que eu tenho que pegar, eu vou instalar esse. Antes de instalar esse, eu tenho que instalar esse. Antes de instalar o libgeo, eu tenho que instalar o GCC. E aí, depois que eu instalo, ele volta, recursivo, tenta instalar, tem alguma dependência a mais? Não, volta. Tenta instalar, tem alguma dependência a mais? Tem. Vem no CPP. Para instalar o CPP, precisa do GCC Base. Já visitei, já está instalado. Volta nele, e aí vai percorrendo todas as dependências. Então, isso aqui é uma modelagem que é utilizada em todos os gerenciadores de pacote, que é um problema de ordenação topológica que se resolve com busca em profundidade. Mas qual que é a origem? A minha origem é aqui. E aí, qual que é a lista de prioridades? E aí, se não tiver lista de prioridades, geralmente você vai percorrer aí por ordem alfabética, por ordem numérica, ou por ordem do processo de instalação aqui.
Então, esse aqui é um exemplo de um grafo modelado para um problema real que é utilizado em sistemas computacionais. São problemas bem específicos, mas são utilizados. Então, no nosso algoritmo de busca em profundidade, é muito parecido com aquilo que a gente viu na aula anterior, que é o algoritmo de exploração. Então, aqui a gente tem um vetor de visitados, marca ele, aqui no exemplo está com -1, mas a gente pode marcar com 0 mesmo, é mais fácil, né? 0 não passei por ele, 1 passei, né? E aí, o que eu vou fazer? Para cada, eu vou partir do início, nesse caso aqui, eu estou começando com o meu i saindo de 0, então ele vai pegar aqui a partir do meu vértice 0. A partir do meu vértice 0, eu tenho que explorar em profundidade. O que é em profundidade? Ao 0. Quais adjacências que o 0 tem? E aí eu vou para o primeiro, para o menor dele. Aí eu vou para o 1. O 1, quais adjacências que o 1 tem? Vou para o primeiro, que é o menor. Vai para o 2 nesse caso aqui. O 2, quais adjacências que ele tem? Só tem para o 5. Vem para o 5. O 5, quais adjacências que ele tem? Vai para o menor, que é o 3. O 3, quais adjacências que ele tem? Tem 1, já foi visitado, então não vai para ele. Volta no 5, quais adjacências que ele tem? Vai para o 4. Então, o busca em profundidade, ele sempre vai explorando, e a ordem dessa exploração é em ordem numérica ou ordem alfabética aqui. E quem vai fazer, então, ó, aqui é só para pegar o primeiro só, né? Então, eu vou passar o meu gráfico e vou partir ali do primeiro vértice que eu vou explorar. Então, se eu tiver o vértice 0, ele vai partir do 0. Se eu tiver do 1, ele vai partir do 1. E quem vai fazer o serviço mesmo é o meu algoritmo explorar DFS ou o meu DFS aqui. Aqui só tem, ó, aqui a gente tem um grafo e aqui a gente tem a representação desse grafo em matriz de adjacência, como a gente viu nas aulas anteriores aqui. E aí, o que a gente vai fazer aqui no algoritmo de exploração? Toda vez que eu for explorar, eu vou marcar essa posição como visitado. No caso aqui, eu estou contando só para poder falar em que ordem que eu passei por ele. E aqui o mais conta, porque eu incremento o contador para depois atribuir aqui. O conta que é uma variável global, para a gente poder visualizar dentro da outra função lá. E aí, como a gente vai partir do menor vértice aqui, nesse exemplo aqui, então, se tiver vértice 0, vai partir do 0. Se tiver 1, vai partir do 1. Então, ele está partindo do 0. E aí vai ver com todos que o 0 tem adjacência. Então, aqui o V aqui, que é o 0, né? Que é o primeiro que ele está buscando aqui. E aí vai verificar. Ah, ele tem adjacência com 0? Não. Tem adjacência com 1? Tem. Ah, ele tem adjacência com 1. E aí mostra essa adjacência. Se eu não visitei o 1 ainda, aí eu vou explorar ele. E aí o meu V aqui passa 1. Aí eu estou no 1. Vai testar 1. 1 tem adjacência com 0? Não. Tem adjacência com 1? Não. Tem adjacência com 2? Tem. Vai para o 2. Já visitou 2? Não. Então, marca como visitado. E o 2 vai testar. Tem adjacência com 0? Não. Tem adjacência com 1? Não. Tem adjacência com 2? Não. Com 3? 4? Não. 5? Tem. Vai para o 5, não visitou. E assim ele vai. Então, aqui, tá vendo? Ó, DFS, DFS. Então, esse aqui é um algoritmo recursivo. Ele chama ele mesmo e ele sempre vai explorando em profundidade. E a gente vai ver na sequência aqui a diferença que a gente tem do algoritmo de explorar em largura. Então, aqui só vamos fazer uma atividade. Primeiro, a gente vai desenhar aqui, a gente vai fazer na mão e depois a gente vai lá no nosso simulador para ver se está tudo ok. Então, olhando aqui esse gráfico que a gente tem, então, a gente pode falar qual que é o vértice inicial. Naquela implementação nossa, ele está pegando o menor. Então, o menor vértice aqui é 1, ele vai partir do 1. Mas a gente, ao invés de pegar o menor, a gente poderia definir qual que é a origem. É o que acontece normalmente, é a melhor implementação. Mas vamos pegar partindo do 1 aqui, ó. Então, ele vai partir do 1 aqui. E aí, o 1, ele tem adjacência com 2, com 3. Para qual que ele vai primeiro? Para o menor. E aí, ele pega e vai vir para o 2 aqui. Vai, aqui, ó, ele já visitou 1 e agora vai visitar o 2. Veio para o 2. E agora eu estou no 2. E aí vai verificar. O 2, ele tem adjacência com quem? Em ordem. Ah, ele só tem com 4. Então, ele vai testar com 0, com 1, com 2, com 3. Tem com 4. Ele vai vir para o 4. Vai visitar aqui o 4. Estou no 4 aqui. O 4 tem adjacência com quem? Com 5, com 7. Ele vai para onde? Para o menor. Vai vir para o 5. Vai visitar o 5. O 5 tem adjacência com quem? Com 3 e com 7. Vai vir para quem? Para o 3. Então, vem para o 3 e visita o 3. Ah, mas o 3 não tinha adjacência com 1 também? Tem, mas ele não foi visitado ainda. Agora estou no 3. O 3 tem adjacência com quem? Com 9. Vai vir para o 9 e visita. O 9 tem adjacência com quem? Com ninguém, né? Porque ele é
um sumidouro, né? Todo mundo chega nele, mas ele não vai para lugar nenhum. A gente chama aqui de vértice sumidouro. Então, volta recursivamente no 3. O 3 tem adjacência com mais alguém? Não. Então, volta recursivamente, da onde ele veio, né? Volta no 5. O 5 tem adjacência com mais alguém? Tem com 7. Então, ele vai para o 7 aqui. O 7 tem adjacência com quem? Tem com 8 e tem com 9. Ele vai para onde? Vai para o 8, que é o menor. Vem para o 8 aqui, que é o nosso menor. O 8 tem adjacência com quem? Tem com 6, tem com 9. Vai para o menor, que é o 6. Vai vir para o 6. O 6 tem adjacência com quem? Tem com o 2 e tem com 7. Ele vai tentar ir para onde primeiro? O 2 já foi visitado, volta recursivo. O 7 já foi visitado, volta recursivo. Não tem mais para onde ir, volta da onde ele veio, volta no 8. O 8 já foi para o 6, vai tentar ir para o 9. O 9 já foi visitado, volta no 8. Não tem mais para onde ir, volta no 7. O 7, ele já foi para onde? Já foi para o 9 aqui. Mas o 9 já foi visitado. Então, não tem mais. Ele já foi para o 8, nem vai tentar ir para o 9, mas o 9 já foi visitado. Então, não tem para onde ir. Volta recursivamente da onde ele veio. Então, para chegar no 7, eu vim da onde? Para chegar no 7, a gente veio do 5. Volta recursivamente. O 5 já foi para o 3, já foi para o 7, não tem mais para onde ir. Eu vim para o 5 da onde? Do 4. Volta no 4. O 4 já foi para o 5. Vai tentar ir para o 7. O 7 já foi visitado. Volta recursivo. Volta, não tem mais para onde ir, volta no 2. O 2 não tem para onde ir, volta no 1. O 1 vai tentar ir no 3, o 3 já foi visitado. E esse aqui é o nosso percurso em quê? A nossa exploração do nosso grafo em profundidade, que é o nosso DFS. Então, a lógica ela é bastante simples. Você vai pegar uma origem, a partir dessa origem, você vai explorar sempre a partir do menor. Se um determinado vértice já foi visitado, você não vai duas vezes para ele. Deixa eu sair aqui. Vou manter aqui salvo, só para a gente poder ir no nosso simulador aqui, ó, e ver se o que a gente fez tá certo. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem aquele simulador online, que é o Graph Online. Tem dois simuladores, dois visualizadores de grafos que eu coloquei aqui no nosso ambiente virtual. Ó. Dentro da semana 19, a gente tem material grafos aqui, ó. E aí tem um Graph Editor, que ele só desenha, e o Graph Online, que ele tem os algoritmos. Então, isso é bem legal, isso ajuda bastante. Então, vamos desenhar aqui. No caso aqui, a gente tem 9 vértices, né? Então, vamos desenhar esse grafo lá para a gente poder ver ele aparecer. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou colocar em cima, que vai facilitar a minha vida aqui. Ah, essa nota de aula já está lá no ambiente virtual. Então, vamos adicionar alguns vértices aqui, ó. Ele começa de 0. Como a gente não tem o 0 aqui, eu vou deixar o 0 como sumidor ali. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou remover o 0 aqui e vou conectar. Aqui, a gente está trabalhando com dígrafos, né? Então, o nosso grafo ele é direcionado, ó. Tá vendo? Então, eu vou conectar eles aqui, ó. Vou voltar aqui só para facilitar a minha vida. Então, 1 aponta para o 2, direto. 1 aponta para o 3, direto. O 2 aponta para o 4, direto. O 6 aponta para o 2. O 4 aponta para o 5. 5 aponta para o 3. 3. Opa! 5 aponta para o 7 direto. O 3 aponta para o 9 direto. 6 aponta para o 7 direto. O 7 aponta para o 8 direto. O 8 aponta para o 6 direto. O 8 aponta para o 9 direto. Aqui eu acho que. Ó, se a gente olhar aqui o que eu desenhei aqui, tá bem igual ao que tá. Olha aqui. Ó. Ajudem aqui para ver se não tem nada errado. Ó. 1 tá para o 2 para o 3, o 4 tá para o 5, o 6 tá para o 7 para o 2, o 8 tá para o 6 para o 9,
O 7 está apontando para o 8, o 5 para o 3, acho que está beleza. E aqui está o nosso percurso em profundidade. E se a gente olhar o percurso que é feito aqui, a gente olhar em algoritmos, olha que legal. Olha quantos algoritmos de trabalhar com grafos que a gente tem. Então, existem alguns algoritmos aqui que são os mais conhecidos, que é o que a gente vai ver, que são os 3 primeiros aqui. Ó. A gente vai ver o Diff First Search, que é o algoritmo de busca em profundidade. O Breadth First Search, que é o algoritmo, que é o BFS, que é de busca em largura. E o de buscar o menor caminho, que é o algoritmo de Dijkstra, que a gente vai ver na próxima quinta-feira e é o fechamento da nossa disciplina. Então, vamos ver aqui o algoritmo de busca em profundidade. Vou deixar ele desenhado aqui, que a gente vai utilizar ele para largura depois. Ó. Então, vamos olhar aqui. Eu tenho que falar qual que é o Start Vertex. Então, a gente está trabalhando com o primeiro, mas a gente define isso no algoritmo. Então, vou colocar aqui, ó. Olha que legal ele fazendo aqui o busca em profundidade. Gente, olhar o percurso que ele fez aqui, ó. 1, 2, 4, 5, ó. 1, 2, 4, 5, 3, 9, 7, 8, 6, ó. O que ele fez foi exatamente o que a gente simulou aqui. Então, o algoritmo de busca em profundidade, ó, eu estou no 1. E aí, o 1 tem adjacência com 2, com 3. Para qual que ele vai? Vai para o 2. Tá vendo que está numerando aqui a ordem de passagem? Aquele conte mais lá que a gente fez no algoritmo é justamente por isso. É só para poder mostrar esse percurso aqui. E a implementação também, ela está em C aqui. A gente não vai passar a detalhar a implementação, ela está disponível lá no ambiente, lá dentro de Grafo Aula 3, que é exatamente aquilo que eu expliquei lá. Então, aqui a gente pegar, ó, que ele vai para o 2. Do 2, ele vai para onde? Ele vai para o 4. Do 4, vai para o 5. Do 5, ele tem 2 adjacências. Para onde que ele vai? Ele vai para o 3, que é a menor. Então, aqui a gente tem toda a passagem. E o que a gente viu aqui no percurso é exatamente o que a gente está observando aqui. Deu para entender? Deu sim. Tranquilo? Eu até ia perguntar, porque eu estava achando, já estava achando que era aquilo que você explicou quinta-feira. Então, perfeito, é isso mesmo. Uma passagem. E aí, olhando que a gente tem um outro aqui, que pode parecer um pouco mais complexo, mas a diferença aqui é porque ele está como dígrafo e eu tenho 2 setas, né? Um 5 vai para 4, 4 vai para 5. Então, aqui tem 2 mãos e outras não. Então, se a gente pegar aqui, ó, em questão de caminho, vamos fazer esse aqui juntos, ó. Eu vou perguntando, vocês vão me ajudando, a gente vai fazendo isso aqui, ó. Então, para poder fazer o busca em profundidade nesse aqui, ó, vamos desenhar a caneta aqui, ó. Então, vamos colocar que a gente está partindo do 0. Beleza. O 0 é o primeiro aqui, ó. O 0 tem adjacência com quem? Com 2 e com 4. Ele vai para onde? Para o 2, né? Ele vai vir para o 2, visitou o 2. Aí o 2 tem adjacência com quem? Só com 7. Então, ele vai vir para o 7. Vai visitar o 7. O 7, ele tem adjacência com quem? Tem adjacência com 3 e com 5. Então, ele vai para o 3. Vai visitar o 3. O 3 tem adjacência com quem? Só tem com 6. Então, ele vai vir para o 6 e vai visitar o 6. Quem está... eu vou pedir, algum de vocês aí, entrem lá naquele simulador de grafos lá e já vão digitando. Montem esse grafo aqui para vocês simularem lá e conferir aqui para ver se deu certo. Ó. A gente está no 6. O 6 tem adjacência com quem? Com 0, com 2 e com 4. Ó, mas ele tenta vir para o 0, já foi visitado, volta no 6. Ele tenta ir para o 2, já foi visitado, volta no 6. E aí ele tenta ir para o 4, consegue vir no 4, porque o 4 ainda não foi visitado. O 4 tem adjacência com quem? Com 7 e com 5. Então vai para o menor, ele vai vir para o 5, visita o 5. O 5 tem adjacência com quem? Tem adjacência com 1, com 7 e com 4. Ele vai tentar ir para o menor. O 1, visita 1, que o 1 ainda não foi visitado. O 1 tem adjacência com quem? Tem adjacência com 3. Ele tenta vir para o 3, o 3 já foi visitado. Volta no 1. O 1 tem mais com ninguém, volta da onde ele veio, que é o 5. O 5 tem adjacência com mais alguém? Tem com 4. Ele tenta vir para o 4. Já foi visitado, volta no 5. O 5 tem adjacência com alguém? Tem, com 7. Tenta vir com 7. Não tem, já foi visitado, volta no 5. O 5 veio da onde? Veio do 4. Volta no 4. O 4 tem com mais alguém, além de 5? Tem com 7. Tenta ir para 7, já foi visitado. O 4 aqui, você veio da onde? Veio do 6. O 6 tem adjacência com mais alguém aqui? Todo mundo já foi tentar. Então, volta de onde ele veio. Volta para o 3.
O 3 tem adjacência com mais alguém? Não. Volta da onde ele veio. Ele veio do 7. O 7 tem adjacência com mais alguém? O 7, ele tem adjacência, ele já foi para o 3 e também ele tem com 5. Ele tem até com 5, já foi visitado, volta nele. Para vir para o 7, eu vim da onde? Veio do 2. Volta no 2, tem adjacência com mais alguém? Não. Da onde que veio o 2? Veio do 0. O 0 tem adjacência com mais alguém? Tem. Tem com 4. Tenta vir para o 4, já foi visitado, volta. Tem com mais alguém? Não. Acabou o percurso recursivo. Então, esse aqui é o quê? É o nosso DFS, ou seja, o nosso percurso em profundidade, que a gente está explorando o nosso grafo. Sempre a gente vai para o menor vértice. Então, essa é a lógica. Alguém conseguiu construir o grafo aí para poder testar ele? Desculpe, olha aqui, ó. No algoritmo, aqui no nosso exercício, está falando para partir do 7. A gente partiu do 0. Mas aí depois vocês refaçam ele partindo do 7. Aqui a gente partiu do 0. Vocês podem conferir que isso está ok. E aí fica como atividade vocês fazerem partindo do 7. Joia? E aí depois vocês podem testar lá no simulador. Matheus. Oi? O que é DFS, rapidão? É diff de profundo. Igual deep web. Tá. Diff é profundidade. Aí o S é de search. Então, qual que é o padrão de busca que você vai usar? É o DFS, que é o Diff em profundidade, ou BFS, que é o Breadth. Então, o busca em profundidade. O busca em largura, desculpa. O DFS em profundidade e o BFS em largura. É muito importante ter isso em mente. O que é muito importante, vocês são amplamente cobrados? Representação de grafo. Então, deu o grafo, consegui mostrar matriz de adjacência, matriz de incidência, lista de adjacência. Olhar um desses, olhar a matriz de adjacência e voltar para o grafo, isso é importante também. Olhar um grafo e explorar ele, usando um desses dois algoritmos e também saber o que é o algoritmo de Dijkstra, se possível, saber utilizar ele, saber simular. Embora a gente não vai conseguir detalhar muito por ser um pouco complexo, mas entender para que ele serve, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, o algoritmo de busca em largura, ele é o algoritmo base para o algoritmo de menor caminho. Então, pensa que eu estou modelando lá a distância entre pontos de rede, a distância entre cidades, que é mais fácil a gente abstrair, e eu quero explorar. Eu estou numa cidade A, e de todas as cidades a qual eu tenho adjacência, ou seja, a qual eu tenho ligação, eu quero saber para qual é o melhor eu ir. Só que eu posso ir da cidade A para B, e depois da B para a próxima ser muito longe. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar na A. Em vez de ir para A para B, eu vou testar a distância de A para C. E aí, depois de C para frente, pode ser mais compensativo. Então, esse algoritmo de busca em largura, dado um vértice, eu vou explorar todas as adjacências que eu tenho desse vértice. Então, eu tenho um vértice aqui, e esse vértice eu vou verificar todas as adjacências. E a partir daí, eu vou explorando. Ou seja, eu não vou em profundidade, eu vou em largura. Então, o algoritmo de busca em largura, ele vai começar por um determinado vértice qualquer, e o algoritmo ele vai visitar primeiro todas as adjacências desse vértice. Então, ao contrário do busca em largura, ao contrário do busca em profundidade, onde eu estou num vértice e aí eu vou indo sempre adiante, aqui no busca em largura eu tenho um vértice, e aí eu só vou aprofundar nele depois que eu verificar toda a largura dele, ou seja, todas as adjacências dele. Então, o algoritmo ele vai visitar todos os vizinhos, todas as adjacências dele, para depois visitar todos os vértices de distância 2, para depois visitar todos os vértices de distância 3, e assim por diante. Para poder implementar essa lógica de busca em largura, ele usa o que a gente chama de fila de vértices. Então, a partir de um determinado vértice, eu vou colocar todas as adjacências dele numa fila e vou explorar a partir dessa fila. Então, qual que é o algoritmo base aqui? Eu vou colocar o meu vértice de origem na fila, então eu vou ter ele está implementado também lá no nosso código lá. Ele estava com bug lá, mas ele está funcional. Eu vou colocar o meu vértice de origem na fila. Enquanto a minha fila não estiver vazia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um dequeue, pegar esse vértice, e para cada adjacência dele que não foi visitada, eu vou colocar ele na fila e vou visitar. Então, se a gente simular aqui, ó,
Deixa eu criar uma fila aqui, não vai ficar muito bonitinho, mas vai dar para a gente poder enxergar aqui. Então, vamos pensar aqui que eu vou partir do A. Então, o primeiro vértice que eu vou visitar, que eu vou pegar, é o A. Então, o A aqui, ele vai para a minha fila, e a minha fila está vazia? Não. Então, vou tirar o A, visitei o A e ele saiu da fila. O A, ele tem adjacência com quem? E aí eu vou explorar. Ele tem adjacência com B, com C e com D. Então, quem que vai para a fila? B, C e D. E aí eu vou tirar o primeiro da fila. Isso ele sempre vai em ordem também. Ah, vou tirar o B. E aí eu tirei o B. O B tem adjacência com quem? Tem com o D e com o F, ó. Vem para a fila, ó. Tem com D. Opa. Já ia perguntar, ele não tem adjacência com o E? E aqui é E, ó. Eu coloquei E. Isso. É o que você falou, João? Foi isso aqui? Foi. Foi a viagem minha aqui, ó. Então, ó, tem C e E. Aí eu tirei o B. Estou no B aqui. O B tem adjacência com quem? Com o D e com o F. E aí o D e o F vieram para a fila aqui. Joia? Agora, qual que é o próximo que eu tenho para tirar da fila? O C. Tira o C. E ele vai visitar todos os adjacentes. Visitar não, vai colocar na fila. Tem adjacência com quem? Com G. Só com G. Colocou na fila. Qual que é o próximo aqui que está na fila? O E. Vou tirar o E, vou visitar o E. O E tem adjacência com quem? O E tem adjacência com o F. Mas o F, ele já está na fila. Se ele já está na fila ou não, coloco novamente. Então, quem já está na fila, toda vez na hora que eu insiro na fila, eu já marco ele como visitado naquele nosso vetor de visitado. Tem mais alguém na fila? Tem. Vou pro D. O D tem adjacência com alguém? Não. Então, não insiro ninguém na fila. Vou pegar o F. O F tem adjacência com alguém? Tem. Tem com E. Mas o E, ele já foi visitado. Então, não coloca de novo. Agora, pego o G. Visitei o G. O G tem adjacência com alguém? Não. Tem mais alguém na fila? Não. Então, qual que é o percurso em largura? É o A, B, C, E, depois D, F, G, ó. Tá vendo aqui, ó, o A. Aí, o que que eu fiz com o A aqui? Explorei todas as adjacências do A. Quais são as adjacências do A? B, C e E. Jóia. E aí, qual foi o primeiro agora? D. E aí, ele vai explorar todas as adjacências do B, que é o quê? D e F. E aí, como não tem mais adjacência aqui, ele só vai para o G aqui no final, que é a nossa adjacência do C. Então, dado um vértice, ele explora todas as adjacências para depois ir para o próximo. Mas para que serve isso? É o famoso algoritmo de busca de menor caminho, que é o algoritmo de Dijkstra, que vocês vão fazer uma leitura e uma busca para que consigam entender. Que aí na quinta-feira a gente vai finalizar sobre ele. Então, dado esse dígrafo abaixo, que é o mesmo que a gente viu anteriormente, né, vamos fazer o BFS dele, ou seja, o busca em largura. Legal que a gente já desenhou ele lá no nosso simulador, né? Vai ser fácil. Então, partindo do 1 aqui, mais fácil aqui, né? Mais legal. Então, partindo do 1 aqui, a gente vai ter que ter a nossa fila aqui, né? Vamos desenhar a nossa fila aqui. Nossa, ficou muito ruim. Vamos apagar isso aqui. Borracha, apaga. Acho que eu vou precisar de um investimento, a mesa digitalizadora, para melhorar isso aqui. Vamos colocar aqui. Essa fila aqui não vai dar, não, mas vamos colocar de 2 andares aqui. Jóia. Então, o primeiro foi 1, que é o nosso inicial. Colocou ele na fila, tirou da fila, visitei ele. 1 tem adjacência com quem? Com 2, com 3. Então, o 2 e o 3 vão vir para a fila aqui. Jóia? E aí eu vou pegar qual que é o primeiro aqui da fila? O 2. Então, pego o 2, visita o 2 aqui. O 2 tem adjacência com quem? Com 4. O 4 veio. 4 veio para a fila aqui. O 4 veio para a fila. Já visitei o 2, qual que é o próximo da fila aqui para visitar? O 3. Então, ele vai para o 3. Ó, tá vendo que eu não continuo do 4? Porque o 3 está na frente aqui na fila. Vou para o 3 aqui. O 3 tem adjacência com quem? Com o 9. O 9 veio para a fila. Qual que é o próximo da fila? O 4. Vou visitar aqui o 4. O 4 tem adjacência com quem? Com 5 e com 7. 5 e 7 vem para a fila. Qual que é o próximo da fila? O 9. Então, vou pegar o 9 aqui.
O 9 tem adjacência com alguém? Não, então não insiro mais ninguém na fila. Tá vendo que cada vértice que a gente vai colocando todos os adjacentes dele na fila. O 5, vou pegar o 5. Que 5 feio. O 5 tem adjacência com quem? Com 3 e com 7. O 3 já foi visitado. O 7 também já está na fila. Então, não vai colocar ninguém aqui. Vai pegar o 7 agora, vai visitar o 7. O 7 tem adjacência com quem? Com 8 e com 9. Então, o 7 tem adjacência com 8 e com 9. O 9 já veio para a fila. Então, ele não vai voltar na fila. Vai pegar o próximo aqui, vai pegar o 8. O 8, ele tem adjacência com quem? Tem com 6. Então, vai colocar o 6 na fila. O 8 tem com 9 também, mas o 9 já estava na fila. Então, não coloca de novo. Vai pegar o 6 agora. O 6 tem adjacência com alguém? Tem. Tem com 2 e tem com 7. O 2 já foi para a fila e o 7 também já foi para a fila. Tem mais alguém para poder tirar da fila? Não. Lembra? Eu fico repetindo esse processo, pego um vértice, coloco ele. Jogo todas as adjacências dele na fila. Depois eu pego a primeira, jogo todas as adjacências dele na fila. Pego o próximo, jogo todas as adjacências dele na fila. Então está tudo concentrado na fila. Tem mais alguém para tirar na fila? Não, a fila está vazia. Então, acabou. Vocês vão reparar que lá no código em C aqui, ó, que está lá no ambiente virtual, que até eu importei aqui, ó, tá vendo? Ó? O nosso fila.h é aquele código nosso de fila mesmo que tinha, eu só incluí ele. E o algoritmo nosso, o nosso BFS, deixa eu achar ele aqui ó. Busca em profundidade, isso. O nosso BFS, que é o nosso Explorer BFS, que ele não é recursivo, o que a gente faz aqui, ó? Tá vendo? Ó? Enquanto a fila não estiver vazia. O atual, que é o vértice que eu estou ali no momento, ele vai ser quem? É quem eu acabei de tirar da fila. E aí, o que eu vou fazer? Vou percorrer ele ali, se a posição do atual, eu vou verificar 0, 1, 2, 3, tá vendo? É um J aqui saindo de 0. Se essa posição aqui que eu tiver adjacência, ou seja, eu estou nesse vértice, eu tenho adjacência, e eu não visitei ainda, o que eu vou fazer? Vou jogar essa posição lá para dentro da minha fila. E assim eu vou nesse processo até acabar, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Então, aqui a gente tem o quê? Eu estou no 1. Aí no 1 eu vou explorar quem? O 2 e o 3. Joia. Agora eu estou no 2. O 2 eu vou explorar todo mundo que tem. No caso aqui só tem o 4. Vai para o 4. O 4, ele vai explorar quem? Vai explorar o 5 e o... desculpa. A gente está no 1. No 1 explorou o 2 e o 3. Então, depois no 2. No 2 ele explorou o 4. Aí depois ele volta que ele vai explorar todas as adjacências do 3. Ou seja, primeiro ele vai explorar tudo de distância 0, ou seja, depois de distância 1, depois de distância 2, e assim por diante. Então, vamos ver aqui lá no nosso simulador se o que a gente fez aqui, se a gente errou em algum ponto aqui. Então, aqui, deixa eu colocar... Vou manter aqui, só para a gente conseguir enxergar. Aqui dá para a gente ver o que a gente fez, que está pequeno aqui, mas vamos fazer aqui, ó, os nossos algoritmos, a busca em largura. Na busca em largura, a gente vai começar do 1 aqui para fazer a mesma coisa, tá vendo? Ó, 1, isso, ele está explorando da mesma maneira que a gente fez, ó. Só para reparar, ó, ele está no 1, aí ele explorou o 2 e o 3. 2 e 3, 1, 2 e 3. Aí depois ele veio para o 2, explorou o 4 aqui. E aí depois ele veio aqui no 3, porque era o próximo, ó. Ele veio no 3 e explorou o 9, ó. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 9, 5, 7, 8, 6. Então, aquela lógica que a gente fez lá, a gente tem que utilizar a nossa fila de vértices. Então, eu estou num determinado vértice e eu vou explorar todas as suas adjacências. Tiro o próximo da fila, exploro todas as suas adjacências. Tiro o próximo da fila, exploro todas as adjacências. Quando que eu vou parar? Quando eu não tiver mais ninguém para poder explorar. Isso a gente vai ver quando a nossa fila estiver vazia. Deu para entender o que é o nosso busca em largura aqui? Perfeitamente. Joia.
E aí, depois, vocês vão fazer como atividade e apresentar os percursos, o BFS e o DFS, ou seja, busca em profundidade e largura, aqui para esse grafo aqui como treinamento. A implementação do algoritmo de busca em largura, ele já está pronto. Isso aqui era uma atividadezinha que antes eu deixar o pessoal fazer, mas a gente não tem tempo hábil para poder fazer a nossa busca em largura. Então, ele já está implementado aqui. Depois, quem quiser pegar o código aqui, ele já está funcionando tanto o algoritmo BFS quanto o DFS aqui. O DFS está recursivo e o BFS ele não está recursivo. Aqui está num while aqui. E, lógico, o BFS, como a gente tem esse conceito de fila, a gente está utilizando uma fila, por isso que eu coloquei dentro de um arquivo zipado lá, porque a biblioteca está lá dentro. Então é importante se compactar tudo dentro do mesmo arquivo. Aqui, ó, dentro do nosso ambiente virtual, só para a gente poder finalizar aqui, dentro da semana 21 tem algumas aulas complementares de grafos, duas aulas aqui da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. São aulas muito boas, recomendo fortemente como material complementar. A gente passou um pouco rápido esses dois algoritmos. Aqui está um pouco mais detalhado, então assistam. São duas aulas curtas, uma de 18, outra de 24, que eu tenho certeza que vai ajudar muito aí no entendimento. As nossas notas de aula, essa nota de aula que a gente viu agora está aqui. Esse código que está os dois algoritmos estão aqui disponíveis também. E a gente tem a nossa segunda lista de exercícios aí para ser entregue na data da prova. Vocês vão ver que a lista é bem mais concentrada em conteúdo de árvores. Então, isso quer dizer que a maior cobrança de pré-prova e prova vai ser em cima de árvores. Então, a gente está vendo gráficos que é importante, mas a maior cobrança é em cima de árvores. Então, recomendo que já comecem a fazer a lista, tirar dúvida. Podem usar os simuladores online para poder fazer, que aí vai ajudar vocês a entenderem melhor. Você não pode ficar dependente, mas usem os simuladores, vai tentando fazer na mão, use o simulador para poder ir ajudando. Ficou com dúvida aí, pode chamar os colegas, pode me chamar. Tem uns colegas aí que estão mais hábeis aí, e se tiver com dúvida, pode me chamar também. Lembrando aqui agora o nosso cronograma. Então, a gente tem, na quinta-feira agora, a gente finaliza o nosso conteúdo, que vai ser a nossa última aula de grafos, onde eu vou apresentar o algoritmo de Dijkstra, que é um algoritmo de caminho mínimo. Então, ele é essencial em grafos. A gente falar de grafos e não ver esse algoritmo de grafo, não dá. Então, a gente vai fazer a pré-prova depois, no dia 2. Então, aqui, ó. Na quinta-feira, a gente vai fazer nossa última aula de conteúdo. No dia 2 é a pré-prova, então já peguem a lista, vão fazendo, que vai ajudar muito para a pré-prova. Então, a gente vai ter aí uma semana de tranquilidade, aí até dia 9, para poder fazer a revisão. E depois a gente vai fazer a prova no dia 11. Depois, se alguém com a segunda prova não conseguir, como eu já tinha falado anteriormente, se alguém perdeu algum trabalho, deixou alguma coisa, eu até lancei aqui na parte de recuperação de conteúdo aqui, que poderia ir fazendo. Então, isso aí já tinha avisado todo mundo. E se depois até dia 11 alguém não conseguir, dia 17 tem a prova final. Então, é importante tentar fazer a prova aqui no dia 11 mesmo, para que se ficar alguma dúvida depois, eu possa ajudar, tirar alguma dúvida, alguma coisa, para no dia 17 fazer a prova final. E aí, encerrou a disciplina. Alguma dúvida em relação ao conteúdo ou em relação a esse cronograma final nosso? Tá perfeito, Matheus. Tá de boa, eu acho. Mas vai dar tempo? Como é que fala assim? Não tinha que terminar em